Olá, empreendedores, profissional liberal. Você que está pensando em abrir uma empresa ou tem dúvidas se deve abrir ou não, hoje nós vamos falar dos tipos de empresa, regime tributário, quais as diferenças entre você permanecer como profissional liberal, autônomo ou abrir a sua própria empresa. Hoje nós vamos esclarecer isso. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Lavínia Ramos. Esse é um canal que apoia a micro e pequena empresa, o profissional liberal, as entidades sem fins lucrativos, o empreendedor e a você que deseja aprender sobre o assunto. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Toda semana tem vídeos novos para você. A primeira coisa a se analisar é por qual motivo você pretende abrir a sua empresa. Se você já tem um negócio iniciado, já vende algum produto ou presta um tipo de serviço. Precisa considerar se o seu negócio é novo, se você está iniciando agora e como isso vai desempenhar. Agora, se você já iniciou o seu negócio, está na informalidade, mas de repente você já sabe o quanto fatura, você já tem uma experiência aí do tipo de serviços que você presta ou do produto que você vende, tudo isso vai fazer uma diferença ao abrir a sua empresa. Se de repente você está iniciando agora, não tem ideia do faturamento, não tem ideia de quanto fatura a sua atividade, você não tem noção de como funciona o produto que você vai vender ou o serviço que vai prestar, tudo isso você deve analisar ao decidir por abrir uma empresa. Agora vamos falar dos tipos de empresa. Empresa individual. A empresa individual funciona com apenas um responsável, um empresário, que pode ser optante pelo Simples Nacional ou não. Inclusive o MEI, microempreendedor individual, ele já é um empresário individual. Esse tipo jurídico de empresa não tem distinção, não tem separação no patrimônio, ou seja, o patrimônio da pessoa física e da jurídica são únicos. Como eu falei, o tipo jurídico empresário individual, ele pode ser optante pelo Simples Nacional ou não, inclusive o porte não tem nada a ver com o tipo jurídico de empresa, que pode ser o porte ME, inclusive o EPP, que é empresa de pequeno porte. Já o MEI, que é o microempreendedor individual, ele também é um empresário individual, mas já enquadrado no regime Simples Nacional CIMEI, ou seja, ele tem uma diferença aí no regime de tributação, no faturamento permitido anual, ou seja, no ano de 2021, o MEI ele pode faturar até R$81 mil. Já no ano de 2022, o faturamento do MEI altera. O que você precisa se atentar é que nessas limitações, por exemplo, o microempreendedor individual no ano de 2021 pode ter até um funcionário, faturar até 81 mil por ano e tem outras diferenças aí entre outros tipos jurídicos de empresas e outros regimes tributários. Então você precisa analisar se este é o tipo jurídico e o regime ideal para você que está abrindo uma empresa agora. Inclusive, se você ultrapassar o faturamento, o que você deve fazer é entrar com pedido de desenquadramento do regime tributário para que a sua empresa esteja adequada e no regime correto. Para você que vai abrir a empresa agora, você pode de repente começar como microempreendedor individual MEI. O que você precisa se atentar é apenas se a atividade é permitida, de repente o faturamento da sua empresa se está dentro, se está enquadrado, o número de funcionários que você pretende contratar, de repente isso está fora desse regime, mas nada impede de você começar como microempreendedor individual MEI. Agora, se a empresa que você vai abrir, a atividade não se enquadra no microempreendedor, ou de repente o faturamento, ou até número de funcionários, você pode então abrir um empresário individual, que seria uma empresa individual, ou uma sociedade limitada unipessoal. Eu aconselho você a abrir uma sociedade limitada unipessoal e vou te explicar por quê. No caso da CLU, que é uma sociedade limitada unipessoal, é no caso se você for aí o único sócio. Agora, se você tem mais de um sócio, abra uma sociedade limitada. Quando eu falei que oriento você a abrir uma sociedade limitada unipessoal, anteriormente você, para abrir uma empresa limitada de um único sócio, só era permitido a Eireli. Mas a Eireli, ela tinha aí uma exigência de você ter um capital social de no mínimo 100 salários mínimos vigentes. Com o fim da Eireli, hoje permanece a sociedade limitada unipessoal, que é de apenas um sócio. Porém, a SLU, ela não tem a mesma exigência da Eireli, que é ter um capital mínimo de 100 salários mínimos vigentes. Então você pode abrir aí uma sociedade limitada unipessoal e não tem essa exigência do capital social. E o motivo de eu aconselhar você a abrir uma SLU, que é uma sociedade limitada
unipessoal, de apenas um único sócio, é que há uma distinção referente aos bens da pessoa física e da pessoa jurídica, ou seja, eles não se comunicam, não se misturam. Já do empresário individual, os bens tanto da pessoa física quanto da jurídica se comunicam, ou seja, são únicos. Já da sociedade limitada unipessoal, os bens são distintos, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Porém, nada impede de você aí querer escolher ser empresário individual ou abrir uma sociedade limitada unipessoal. A sociedade limitada, como falei anteriormente, você abre esse tipo de empresa quando você tem mais de um sócio. Esse é o tipo jurídico quando você tem aí mais de um sócio na sua empresa. Você pode abrir a sociedade limitada com quantos sócios forem necessários, a partir de 2 sócios. Agora, se você quer saber se tem diferença aí da tributação entre o empresário individual, a sociedade limitada unipessoal, que é a SLU, e a sociedade limitada, na verdade não tem diferença nenhuma, a não ser quando trata-se de empresário individual, que é o microempreendedor individual MEI. Esse sim já tem um regime tributário no Simples Nacional CIMEI, onde tem aí uma limitação de faturamento, uma limitação de contratação de funcionários. Já nos demais regimes tributários, que é o empresário individual, sociedade limitada unipessoal e sociedade limitada, o regime tributário se diferencia pelo seu faturamento. Vamos falar do porte. O porte é conforme o faturamento. Então, se você, por exemplo, fatura até 360 mil ano, você é uma empresa, microempresa, você é uma empresa ME. Quando você passa esse faturamento e você faturar após 360 mil ano e faturar até 4 milhões e 800 mil, então você é uma empresa EPP, que é uma empresa de pequeno porte. Agora, quando você ultrapassa esse faturamento de 4 milhões e 800 mil, você passa a ser aí uma empresa de médio porte e uma empresa de grande porte. Já o regime tributário Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, ele tem tudo a ver não só com a tua atividade, mas também tem a ver com o seu faturamento. Por exemplo, tem atividades aí permitidas que pode optar pelo Simples Nacional e que você pode faturar até 360 mil ano e também até 4 milhões e 800 mil por ano, sendo no regime Simples Nacional. Já existem outras atividades que podem não ser permitidas optarem pelo regime tributário Simples Nacional. Nesse caso, você pode optar aí pelo lucro presumido. O lucro presumido, você tem aí um limite de faturamento até 78 milhões ano. Então, se a sua atividade for permitida e você faturar aí até 78 milhões por ano, você pode também optar pelo lucro presumido. O lucro presumido já diz, ele é presumido, significa que ele é uma presunção do seu faturamento, ou seja, ele não é exato, por exemplo, como o lucro real. O lucro presumido, como já disse, é uma presunção. Vou te dar um exemplo. Vamos supor aí que você teve uma receita bruta de 100 mil reais. A presunção, o lucro presumido, ele entra, por exemplo, vou te dar um exemplo de prestadores de serviços em geral. Ele tem uma alíquota de 32% para a presunção, no caso do lucro presumido. Então, quando você fatura 100 mil reais, significa que 32 mil é uma presunção de lucro, não é o lucro exato da empresa, mas é uma presunção. E sobre essa presunção, aplica-se alíquotas de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Isso no caso aí do exemplo que eu te dei de prestadores de serviços em geral. Já no caso das atividades de comércio para o lucro presumido, a presunção é 8%. Então vamos supor que a sua receita bruta foi 100 mil reais, aplica-se a alíquota de 8%, que ali é a presunção de lucro, e sobre esse 8 mil, que é o lucro presumido, você aplica a alíquota dos impostos federais, que seria o PIS, COFINS, imposto de renda e a contribuição social. Claro que você deve considerar que além das alíquotas, além dos impostos federais, para quem é prestador de serviços, vai pagar o ISS, que é conforme o seu município, e para você que revende algum produto, você também paga ICMS. Agora, para você que é produtor, você que é um fabricante, você paga IPI. Agora, de todas as empresas que eu falei, você precisa se atentar para escolher o tipo jurídico mais adequado para o seu tipo de empresa e também você enquadrar o regime tributário correto. O que eu quero dizer com isso? De repente você entra aí, você abre uma empresa como microempreendedor individual MEI e o seu faturamento é muito além, a tua empresa vai faturar muito além disso. O que pode acontecer? Isso dá muita dor de cabeça. Quando você entra no regime tributário incorreto, existe aí uma possibilidade, por exemplo, não só da Receita Federal, mas Estado e também município, ele pode desenquadrar a sua empresa desse regime retroativamente. Quando isso acontece, você paga tributos, você paga
impostos sobre o regime que você foi enquadrado, que foi considerado pelos órgãos governamentais, só que você vai pagar esses impostos com multa e acréscimos. E a grande questão não é só essa. O problema não é bem o desenquadramento. Você pode aí ter multa, tá, pelos órgãos governamentais, além dos impostos retroativos que você tem que recolher e pagar aí com acréscimos e multa, você também pode ter aí a multa de ofício pelo próprio órgão governamental, por conta aí do regime tributário incorreto que a sua empresa estava permanecendo. Existem outras situações, de repente outro tipo jurídico de empresa, outro regime tributário, não necessariamente o MEI, mas de repente uma empresa simples nacional, se você também estiver aí em desacordo com a sua documentação, de repente você não está fazendo os lançamentos contábeis, não está recolhendo os seus impostos adequadamente, isso tudo são riscos que você corre também de ser desenquadrado do teu regime. Por exemplo, existe um regime tributário que chama-se arbitramento. O arbitramento, ele é um regime tributário que na maioria das vezes ele é imposto. Geralmente o empresário, ele não escolhe o arbitramento. Geralmente o arbitramento, ele acontece pelo fisco, que pode ser federal, estadual ou municipal. Como é que ocorre esse arbitramento? Vamos supor que aí numa fiscalização ou numa eventual desconfiança, por exemplo, do cálculo dos teus impostos, do recolhimento dos impostos da sua empresa, vamos supor que a Receita Federal, o Estado ou talvez o município não tenha estado de acordo com o recolhimento, não tenha entendido que está correto aí a apuração do seu faturamento. Numa eventual solicitação de documentos, caso eles não entendam, caso esses órgãos governamentais entendam que essa documentação não é o suficiente, que ela não retrata a realidade da empresa, a empresa pode sim ser desenquadrada e entrar no regime de arbitramento. E como que funciona isso? Como funciona esse arbitramento? Arbitramento, vamos supor que a Receita Federal entendeu, né, que a empresa não está aí recolhendo adequadamente esses impostos. O arbitramento é uma presunção, é como o lucro presumido, mas não funciona exatamente como presumido. O fisco, ele entende que você, por exemplo, se você está acostumado a declarar um faturamento, por exemplo, de 40 mil, mais a sua demonstração contábil, mais a sua movimentação financeira, as demonstrações contábeis ou a sua movimentação financeira, ela demonstra além do que esse faturamento que você declara, então esse órgão governamental, ele pode entender que em vez de você faturar 40 mil, você fatura 100. E quando ele entende que você fatura isso, de acordo com a sua movimentação financeira, ele pode aplicar o arbitramento sobre esse faturamento, você faturando ou não, você declarando ou não. Se ele arbitrou a sua empresa, por exemplo, entendendo que o faturamento é maior, você passa a pagar aí os seus impostos, as alíquotas são aplicadas sobre esse faturamento de, por exemplo, 100 mil reais, que é o entendido aí pelos órgãos governamentais. Então, fazendo toda essa análise, é muito importante você verificar o tipo jurídico mais adequado para a sua empresa, o regime tributário correto, justamente para você não correr esses riscos aí de arbitramento ou de desenquadramento retroativo, que mesmo que não seja arbitramento, ele traz aí um prejuízo. Uma vez que você é desenquadrado, retroativamente você tem que pagar aí impostos com multa e acréscimos, isso é um grande prejuízo. Então é necessário você fazer o enquadramento correto da sua empresa, do regime tributário, escolher o tipo jurídico correto. Com todas essas informações, espero ter ajudado vocês com as informações sobre a abertura da sua empresa, o tipo jurídico e regime tributário correto para que você escolha e você enquadre adequadamente a empresa que você pretende abrir. Agora, caso você necessite de uma assessoria para abrir a sua empresa, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Oriente Assessoria Contábil e nós podemos te ajudar nisso. Você gostou deste vídeo? Então dê o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta nos comentários que eu vou te responder. Muito obrigada e até o próximo vídeo.